Essa gotinha é um bisuzinho de Deus para quem ainda tem ouvido. Porque se não tem ouvido, Deus não fala, né? Deus só fala com quem Ele sabe vai ouvir. Por isso Deus não fala com tantos de nós. Ele sabe que você não vai ouvir. Ele sabe que você não vai obedecer. Então, há tanta gente dizendo, Deus está me castigando. Não, o castigo de Deus é o silêncio. É quando nós somos entregues a nós mesmos. E não há pior desgraça do que sermos entregues a nós mesmos. É buscar o favor de Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus. E Deus parece um iceberg. Quieto. E quase sempre quando Deus faz isso é porque Ele nos conhece. Ele sabe que a gente não vai ouvir. Como a sua palavra diz que a sua palavra não volta vazia, toda vez que Ele fala, essa palavra produz o fruto para aquilo que ela foi direcionada. Se a palavra não chega a você, é porque Ele sabe que você não vai ouvir. Então, a única forma de fazer a boca de Deus se mexer na nossa direção é limpando o ouvido. A boca de Deus só se mexe quando eu mexo no ouvido. Senão não há mover da boca de Deus, não tem jeito. Então esse bisuzinho é para quem tem ouvidos. E o de hoje está no 11 de Provérbios, o verso 17, que diz assim, ó: o homem bondoso faz bem à sua própria alma, mas o cruel faz mal a si mesmo. Vamos juntos? O homem bondoso faz bem à sua própria alma, mas o cruel faz mal a si mesmo. Mais uma vez, vamos lá? O homem bondoso a si mesmo. Pode sentar um pouquinho. Essa palavra é interessantíssima, porque ela desconstrói todo o conceito que nós temos pessoalmente sobre bondade e maldade, sobre quem é bom e quem é mau. Quase sempre nós achamos que uma pessoa é muito boa porque ela fez bem a alguém, e a gente julga uma pessoa má porque ela fez mal a alguém. Não é o que o texto nos ensina. O texto diz que bom é quem faz bem a si, mal é quem faz mal a si. O texto está dizendo que o que eu sou em essência, o que nós somos em essência, mal ou bom, só pode ser medido ou mensurado através do amor próprio. Você é uma pessoa má ou uma pessoa boa? Não, pastor, nunca fiz mal a ninguém. Não é o que eu estou perguntando. Não, pastor, eu sou uma pessoa boa porque eu faço bem para todo mundo. Mas não é o que a Bíblia está dizendo. Como é que eu sei se eu sou bom ou mal, se uma pessoa é boa ou má? A partir da forma como ela trata de si mesma. A gente mensura a interioridade de alguém através do amor próprio. É o que o texto está dizendo. A única forma de saber quem é através do amor que ele tem por si mesmo. Não tem como medir isso de outra forma. Se a gente usasse essa régua bíblica para julgar é muito forte, a gente não deve julgar, mas para ler, para que a gente não se equivoque em relacionamentos, para que a gente não se frustre em relacionamentos, se a gente usasse essa régua, a do amor próprio, a gente não entraria em relacionamentos furados, a gente não se decepcionaria com ninguém. Porque todos nós temos nas nossas relações aquele cara sangue bom, aquela menina sangue bom, aquela pessoa boa, que faz bem a todo mundo, mas se você medir a forma como ele se trata, como ele entra em relacionamentos furtivos, como ele faz mal a si mesmo, por exemplo, da forma como ele trata a sua saúde, a forma como ele lida com as coisas de Deus, tão relapsa. Você, se tiver coragem de ler, você vai ver, caramba, é sangue bom, mas trata mal de si mesmo. Então, não pode ser tão bom quanto eu julgo ser. Eu achei essa palavra, assim, muito pertinente. Trata bem a todo mundo, trata. E como se trata? Mal. Essa pessoa é boa ou é má? À luz da palavra, má. Aos nossos olhos seria uma pessoa boa. Não, pastor, está certo. Ele se entregou a todo tipo de coisas mortais. Ele se largou, se entregou a angústia, a tristeza, ao ódio. Ele se entregou à bebida, se entregou ao mundo. Abandonou tudo.
está fazendo mal a si mesmo, mas eu nunca vi essa pessoa fazer mal a ninguém. Pois é, aos olhos de Deus, ele continua sendo uma pessoa má. Porque a nossa interioridade é medida não pela forma como a gente trata o outro, mas pela forma como a gente trata a gente mesmo. O bem que eu faço a alguém, se eu me trato mal, pode não ser um bem produto da minha essência. Pode ser um bem que eu faça a alguém exatamente para amenizar a culpa pelo mal que eu faço a si mesmo. Eu dou um exemplo. Tivemos um caso não muito longe daqui, de uma pessoa que cometeu um pecado tão grave, que poderia ter arruinado a vida, casamento, ministério, trabalho, tudo. Foi muito grave, muito grave. Uma pessoa que aparentemente seria impossível de praticar uma coisa daquela. Bom, ela é tomada por uma culpa tão grande, que ela se martiriza, pra você ter uma ideia, perdeu 21 quilos em 40 dias. Aí de repente você está aqui gordinho e fala assim, poxa pastor, preciso cometer um pecado desse. Pois é, se você pensou isso, você é má. Porque prefere ao pecado a gordura. É melhor um santo gordo do que um pecador magrelo. Entende isso? Amém? Não? Então continue santo, gordo, mas santo, em nome de Jesus. Perdeu 21 quilos em 40 dias. Se martirizando. Olha, caminhei junto, passo a passo, dia após dia. Com medo de suicídio. Caminhei, quando não estava junto, estava ligando, estava acompanhando. Porque eu sabia da sua possibilidade. Conseguimos curar, depois de 1 ano e meio, de um trabalho ininterrupto, eu e mais uma equipe, porque sabia o quanto amava Deus. Mas depois que aparentemente foi curado, o que aconteceu? Ela caiu num processo, saiu da angústia para uma santidade tão grande que se engajou em projetos, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Ela queria salvar o mundo, salvar todo mundo. E a gente dizia, olha, você está caindo para outro polo. Você saiu de um polo de angústia e foi para outro polo da hiperatividade. Então talvez você não tenha sido curado. Vamos segurar um pouquinho. Porque todos os polos, o do ativismo ou da inércia, é doença. Você só pulou de um polo para o outro. Você não trilhou os caminhos naturais do processo de cura. Vamos voltar um pouquinho. Da angústia, da inércia, eu consegui tirar. Mas da hiperatividade, não. Por que da inércia eu consigo tirar? Porque a inércia gera angústia ao ser. Mas a hiperatividade soa como alguém que foi curado e agora está produzindo bem. Só que o bem que produz na hiperatividade nada mais é do que um bem que é produzido para amenizar a culpa da qual ainda não foi curado. Eu fazendo bem, talvez eu me convença que eu não sou tão mal. Porque eu sei que eu sou mal pelo mal que eu fiz a mim e pelo mal que o que eu fiz a mim poderia ter causado em tanta gente. Não causou porque a gente deu moral. Mas como eu sei e me convenci que sou mal, o que eu vou fazer? Vou me chafurdar nas boas obras para que, quem sabe, eu me convença que eu não sou tão mal quanto eu sei sou. Então, o bem que produz não é produto de uma interioridade boa. É o bem de uma interioridade culpada. De modo que quem olha de fora fala assim, caramba, como foi curado, como é que é uma pessoa maravilhosa, como é que é uma pessoa boa. Vamos você ter uma ideia? Mesmo na advertência, dizer, ó, diminui um pouco. Vamos sentar um pouquinho mais. Bom, lá ela achou que agora a gente estava atrapalhando. A gente estava dando para trás a respeito do bem que fazia. Achou que a gente virou inimigo porque a gente estava tentando trazer para o equilíbrio. Bom, não está mais na igreja. Da inércia a gente consegue tirar, é ajuda. Mas da hiperatividade não. Por quê? Porque na inércia eu sinto dor, na hiperatividade não. Eu estou tentando me convencer de que eu não sou tão ruim quanto sou. Então, nem sempre
quando a gente vê alguém fazendo bem a outrem, nós estamos diante de alguém bom. Porque eu sou bom à proporção da forma como eu me trato. Eu queria, nesse restante de gotinha, mostrar para você na prática, duas formas como geralmente nós nos fazemos mal. Um é o exemplo dessa menina. Você cai em hiperatividades, por exemplo, você cometeu um pecado grande, daqui a pouco você vai para um período de santidade tão grande, e aí é monte, jejum, igreja de segunda a segunda, no culto das 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, às 22, começa a vigília às 8 horas do jejum, e você diz assim, agora eu sou santificado, e agora tu começa a botar a mão, dedo no rosto de todo mundo, porque ninguém é tão santo quanto você. Você está se escondendo atrás de uma santidade para se convencer que não é tão pecador como sabe ser. Fuga! Fugindo de mim, fazendo bem. Escondendo minha carnalidade, demonstrando fruto de santidade. Isso é maldade. Isso é desonestidade para consigo mesmo. Minha igreja, você já aprendeu, não se iluda com a santidade de ninguém. Repita comigo, eu não devo me iludir com a santidade de ninguém. Santidade não impressiona. Se você tiver que se impressionar com alguém, se impressione com a sua humanidade. Porque a santidade do reino devolve a humanidade deformada pelo pecado. A humanidade, a santidade nos traz para a normalidade. Não gera seres especiais. Torna os que se imaginam especiais normais. A santidade do Cristo nos traz a normalidade. Não nos tira da normalidade para uma coisa excepcional. Não. Quanto mais santo você já aprendeu, mais humano. Então, quando você encontra alguém santo demais, desconfie, está tentando esconder alguma coisa. Porque a santidade não nos faz aparecer mais que os outros. Faz com que nós nos tornemos iguais aos outros, de modo que nós os servimos no meio deles e não sobre eles. Como que geralmente a gente faz mal a nós, que nós somos mal na essência, trocando Deus por mim no lugar de honra na minha vida. Como é que eu faço mal? Trocando Deus por mim no lugar de honra na minha vida. É quando eu tiro Deus do seu lugar e coloco a minha vontade. É quando eu coloco a minha vontade no lugar da vontade de Deus. É quando eu tiro Deus para um cantinho, mas muito bem feito. E quando é que eu faço isso? Quando eu sei que o que eu quero fazer, Deus não aprova. É quando a gente tira Deus para que Ele não atrapalhe a gente, da gente fazer o que a gente deseja. E quando é que Deus atrapalha a gente de fazer o que a gente deseja? Quando o que a gente deseja, a palavra de Deus não aprova. E a gente vai tirando Deus de cantinho assim, ó. Isso é fazer mal a si mesmo. Tirar o reino de Deus do primeiro lugar da minha vida. E a gente sabe muito bem quando a gente está fazendo isso. Ninguém precisa chamar nossa atenção. Eu e você sabemos quando Deus já não é mais número 1. Quando aquele que foi número 1 em mim foi tirado do lugar número 1 e eu pus a minha vontade, eu pus a mim mesmo, eu troquei Deus por mim no trono do meu coração. É quando eu digo para mim mesmo, vou viver a minha vida, não se mete não, Deus. Agora, quando que a gente diz, eu vou viver a minha vida, não se mete Deus? Quando a gente sabe que a vida que a gente vai viver, Deus não pode avalizar. A palavra de Deus não pode autenticar. Ou seja, para eu viver o que eu desejo, eu preciso me afastar de Deus. Para eu viver o que eu desejo, eu preciso sair da igreja. Para eu viver o que eu preciso fechar a Bíblia Sagrada, porque senão eu não vou viver o que eu quero. Você trocou Deus por você. Ao invés de negar-se a si mesmo, você negou a Deus. E a gente faz isso, muitas vezes buscando a própria felicidade, alegria. Na verdade, você está fazendo mal a si mesmo. Você está sendo mal aos olhos de Deus. E existem duas razões principais nesse tempo presente, que geralmente nós tiramos Deus do lugar para botar a gente no lugar de Deus. Em relacionamentos amorosos, que a gente não aguenta viver em solidão. A solidão é uma desgraça para quem não curte a própria presença. A solidão é um inferno para quem está mal consigo mesmo. A solidão é um inferno para quem é mal. Mesmo que seja um mal não admitido. A gente não suporta a solitude. A gente não suporta ficar com a gente.
E porque a gente não aguenta a solidão, a gente se entrega a qualquer relação amorosa. Antes só do que mal acompanhado, mas porque a gente é mal, antes mal acompanhado do que só. Em busca de relacionamentos amorosos, a gente tira o amor de Deus. Em busca do amor de um homem, de uma mulher, a gente abre mão do amor de Deus. É quando o amor humano sobrepuja o amor de Deus. E para viver os nossos relacionamentos amorosos, que Deus não aprova, a gente tira Deus do seu lugar e coloca a gente no lugar dele, ou então o outro ser no lugar dele. Se eu perguntasse aqui, quantos aqui amam a Deus? Todos diriam, eu amo a Deus. Mas se eu fizesse outra pergunta, já que você disse que ama a Deus, prove a Deus que você o ama. Como que você provaria para Deus que o ama? O que você faz para provar? Que tipo de vida você vive de forma que você nem precisa dizer a Deus, eu te amo, de modo que ele já viu tudo. Porque uma coisa é dizer, eu te amo, Jeová. A outra coisa é materializar esse amor. Uma coisa é dizer, eu te amo, meu amor, minha esposa. A outra coisa é amar de tal forma que não precisa nem dizer, eu te amo. Vou falar sobre isso no sermão. Então, quando é que a gente é mau? Quando a gente tira Deus do primeiro lugar. E quase sempre a gente faz isso quando a gente está vivendo relações amorosas que Deus não abençoa. Isso é muito comum no tempo da pós-modernidade. E a gente faz muito isso com as nossas carreiras profissionais. É quando para ganhar dinheiro, para ter conforto. É quando para ganhar dinheiro, para ficar famoso, ter imagem. Quando para ganhar dinheiro, ter sucesso, passa a valer mais a minha carreira do que a minha salvação, do que a minha vocação. E eu vou para o mundão para ganhar dinheiro, eu vou para o mundão para cumprir a minha carreira, eu vou para o mundão para fazer valer a pena o meu talento. E para fazer valer a pena o teu talento, atrás do teu dinheiro, da tua carreira, você abandona a salvação, você abandona a vocação. E aí o engraçado é que terminei a gotinha, a gente busca um amor para ser feliz e a gente corre atrás da carreira para ser feliz. Mas em busca da felicidade, a gente está mostrando na prática que o que a gente está fazendo é maldade com a gente mesmo. Porque muitas vezes, por causa de um amor, a gente abandona Deus, faz mal a si mesmo. Por causa de carreiras e ministérios, a gente abandona Deus. E a gente está mostrando que é mal na essência. E é como um ser mal que a vida nos tratará. Porque o homem bom faz bem a si mesmo. O homem bom está vendo o projeto de ganhar fácil, está vendo o projeto de ter fácil, mas Deus não aprovaria esse projeto, então eu perco fácil também. Fico no prejuízo, sou chamado de idiota, mas eu não vou fazer esse mal comigo mesmo. Ora, você vai ser chamado de idiota pelos homens, mas Deus vai honrar o bem que você está fazendo a si mesmo. Você está dizendo não para o mundo, para uma facilidade, mas você está dizendo sim para Deus. E é com esse sim que Deus vai te tratar. E o oposto também é verdadeiro. Então, minha igreja amada, minha ovelha amada, guarda isso no teu coração. Você pode estar sendo visto como um homem mau, uma mulher má, por Deus, mesmo sem fazer mal a quem quer que seja, senão a si mesmo. Quantos de nós não entendemos porque a vida não irrompe, os rios de água viva não fluem? Quanto que a gente não entende por que Deus as portas não abre, por que eu não tenho a bênção da longevidade, por que nada do que eu começo dá certo, tudo termina, interrompido em seus processos. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu não faço mal a ninguém. Talvez você faça mal a si mesmo. Você tira Deus do seu lugar de honra por causa de um amor humano. Você tira Deus do seu lugar de honra por causa de carreira, por causa de dinheiro. Você tira Deus do lugar de honra porque alguém diz que você é feio. Você magoa e abandona a comunhão da igreja. Alguém diz que você é gorda e você deprime e para de amar. Está fazendo mal a si mesmo. Você tira Deus do lugar por coisas tão pequenas. E você pode não fazer mal a quem quer que seja nesses 7 bilhões de seres humanos. Mas se você faz mal a si mesmo, Deus está entendendo que você está fazendo mal a alguém. O homem bondoso faz bem à sua própria alma. Toda vez que você estiver diante de um fato em que, reagindo equivocadamente, você perceba que está fazendo mal à sua alma, estanca essa maldade. Levanta, fica de pé,
Continua na missão e seguindo a tua vocação. Porque Deus entenderá que você está fazendo bem, a despeito do mal que fizeram a você. E por causa do bem que você faz a você, Deus vai honrar você no nome de Jesus. E você vai ver que ninguém mais para a tua vida. Ninguém mais para a tua vida. Então acho que hoje eu estou respondendo muita gente que não entende por que a vida parou. Parece que Deus virou as costas. A vida disse não, botou um X na frente, te marcou dizendo esse não. Sem que você tenha feito mal a ninguém. Você está fazendo mal a si mesmo. Guarde essa palavra no teu coração. Meu filho, você me ama? Perguntaria a Deus. Como eu posso saber mesmo que você me ama? Se você parou no tempo. Cadê as obras do teu amor? Os frutos do teu amor? Do que você tira para dizer que me ama? E se a gente não tem como provar a Deus que nós o amamos, não é a Deus que nós estamos fazendo mal, estamos fazendo mal a nós mesmos. Porque o melhor culto que Deus quer tirar de mim e de você, não é o culto que a gente apresenta a Ele numa quarta-feira à noite ou num domingo. É o culto que Ele tira da nossa vida e pela forma como a gente vive no dia a dia e pela forma como a gente trata bem a nossa alma. Que Deus nos dê graça de fazermos bem a nossa alma e sermos vistos por Ele como um homem bom no nome de Jesus. Amém, amado? Vamos aplaudi-lo, vamos ficar em pé e vamos adorar o seu nome. Aleluia. Curva a sua cabeça, uma frase de louvor a Deus. Uma frase de adoração. Diga: Deus, eu não quero ser mal. Quero ser bom porque trato bem a minha alma. Eu não posso impedir que alguém faça mal a mim, mas eu posso impedir a mim mesmo de fazer mal a mim. Eu não posso impedir que alguém gere palavra de maldição sobre mim, mas eu jamais farei isso. Eu quero que a minha alma seja bem tratada por mim mesmo, para que tu seja glorificado nela. Ó Deus, muito obrigado por tua palavra. Ajuda-nos a ouvi-la e praticá-la. Que nós sejamos bons para nós mesmos. Que nós façamos bem a nós mesmos. Que nós tratemos bem a esse ser que tu criastes e nos fizestes. Nós não queremos ser maus aos teus olhos, ainda que sejamos vistos como muito bons aos olhos dos homens. Nós queremos dizer nessa noite: Deus, não me interessa o que pensam de nós. Nós queremos nos interessar com o que tu pensas de nós. E nós não queremos ser maus aos teus olhos, Deus. Ajuda-nos a restaurarmos o amor próprio. Ajuda-nos a nessa noite restaurarmos, ó Deus, a nossa autoestima, para que nós sejamos uma fonte de bem para nós mesmos e restaurados, sejamos uma fonte de bem para outrem. Estamos erigindo um trono de louvor a Ti e te pedimos: assenta-te sobre o trono dos louvores de Betânia e recebe a honra e a glória e o louvor e a adoração e a gratidão do Teu povo por Jesus de Nazaré. Amém e aleluia. Aplauda Ele, vamos adorá-lo forte. Aleluia.